Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre os dons de curar. Os dons de curar, no plural. Os dons de curas, aliás. Bem certinho, os dons de curas. Então, antes de começarmos a aula, né? Como sempre tenho tentado lembrar, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse momento em que estou aqui podendo falar, Senhor. Obrigado porque pessoas estão me assistindo. O Senhor tem levado pessoas a um crescimento, Senhor, a um entendimento maior desse assunto. E pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, a Tua ajuda para abrir os nossos ouvidos, abrir os olhos, o nosso entendimento, Pai, e também para abrir aqui a minha boca, de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor não quer ficar com os Teus segredos lá escondidos, mas tudo que Tu revelaste, Senhor, e em Jesus Cristo, Tu queres que nós recebamos. Se nós recebemos nessa manhã o ensino que Tu queres nos trazer, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês lendo na primeira carta de Coríntios, marcando aqui a Bíblia para não perder os lugares. 1 Coríntios 12, onde eu falei aqui alguns dias atrás, né, em um outro vídeo, sobre os dons espirituais. E hoje eu quero falar especificamente sobre os dons de curas. E está aqui em 1 Coríntios 12, né, onde ele começa dizendo no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em vós. Tudo que é operado em nós, as coisas espirituais, tudo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está falando aqui. Então, a diversidade nos serviços, há também, no primeiro versículo, né, é o mesmo Senhor. Isso serviços é diaconias. Hoje nós temos essa palavra ministério, e como nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia no nosso governo, que são coisas gigantescas, a gente sempre, muitas vezes pensa em coisas grandes, mas um serviço, lavar o pé de alguém ou lavar uma louça para alguém é um ministério, é um serviço que se presta, uma diaconia. Diaconia é um serviço, é servir. Então nós precisamos também trazer a nossa mente para essa realidade, para não virarmos assim os bambambam da igreja, quando Deus está curando os enfermos. Estamos servindo as pessoas enfermas, estamos servindo o Senhor em primeiro lugar, servindo as pessoas nessa necessidade. As pessoas têm muitas necessidades e muitas vezes qualquer serviço que nós prestamos, qualquer ajuda é um ministério. Então aqui diz, é uma diversidade nas diaconias, mas o Senhor é o mesmo, porque o Senhor Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele é um Senhor, mas a motivação dele, a motivação foi vir para nos servir, para nos atender nas nossas muitas necessidades. Alguém falou uma vez num culto que eu vi, né? Não sei se foi dele essa parábola, digamos assim, mas eu gostei muito, porque diz que Deus olha lá de cima, né, e vê nós aqui na terra como formigas, né, andando de um lado para o outro, pequenininhos. Na verdade, Deus diz que a gente é um micróbio, né, em alguma passagem ele nos compara também, compara com pó, que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, e também nos compara com vermezinhos, é algo muito pequenininho. Mas nessa comparação aqui nós somos então as formiguinhas, e alguém precisa se tornar uma formiguinha para alcançar essas formiguinhas. Porque pensa o que é uma formiguinha, por exemplo, olhar para um elefante. Ela nunca vai ver todo o elefante, vai ver um pedacinho só, né? Aquilo que os olhinhos dela, os olhinhos alcançam, e assim é o que os nossos olhinhos alcançam de Deus, é muito pouco por vez, por isso ele precisa se fragmentar, se revelar em partes e também trabalhar conosco em partes, para que a gente saiba como operar no Espírito, né? Então, e também
em conhecer a Deus e como também receber algo de Deus. Então, esse alguém que é Jesus se fez uma formiguinha para penetrar, entrar no meio das formiguinhas e conseguir se comunicar com elas. Essa é uma figura assim de Jesus que eu gostei muito, né? Porque é uma formiguinha, impõe as mãos sobre uma formiguinha, agora vai uma mão muito grande, né? A formiguinha não tem nem como. Então Deus ele se diminuiu, né? Em Cristo, se fez deu para Cristo um corpo, até nascendo na barriga de uma mulher, tão comum quanto todos nós, para então poder nos alcançar. Então aqui, quando fala que há diversidade, né, nos serviços em Cristo, e há também diversidade, né, nas operações, né, que são e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a diversidade nos serviços, que é as diaconias, a diversidade nas realizações, é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. E aí e as manifestações, né, as realizações, é o mesmo Deus, é o Deus Pai, né, que opera tudo através do Filho, através do Espírito, e opera tudo em todos. E o Espírito, então, traz as manifestações dos seus dons. Os seus dons são as suas virtudes, as suas qualidades, né? Aquilo que o poder que o Espírito Santo tem. Ele tem poder de realizar, na verdade, tudo o que ele quer. Mas nós não podemos trabalhar com tudo. Nós precisamos trabalhar, nossa mente precisa, né? Por exemplo, uma pessoa para servir a outra, tu não pode dar um copo d'água na boca e uma colher de arroz, né? Tudo junto. Tu dá água, depois dá o arroz. A gente come ou bebe, a gente recebe uma coisa por vez. Então, por causa da nossa limitação, da nossa pequenez, Deus nos fez assim. Então, aí é concedido, né, a cada um, como nós já falei aqui sobre os dons, é concedido a cada um, né, conforme a necessidade, em primeiro lugar, visando a necessidade do receptor, que é das pessoas, e com fim proveitoso, ou seja, o Espírito Santo nada faz, nada opera, Deus nada faz, opera assim só por fazer. Sempre tem um fim, né, uma necessidade, um fim na situação. Então, a um é dada no mesmo Espírito sempre, né, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, dons de curas ou dons de curar. Então aqui a palavra está falando em dons, porque não tem assim na Bíblia, na própria Bíblia, uma outra versículo que explique por que dons, né? Então o que a gente faz? A gente, estudando toda a palavra de Deus, né, nesse contexto, a gente tira algumas conclusões. Eu até ontem vim para cá, que eu digo que eu estou no container, onde nós temos aqui um pequeno estúdio aqui, né, do Ministério Casa de Pedro. E aí eu vim para cá e acabei voltando para casa, que eu queria pegar um livro do Kenneth Hagin e dar mais uma olhada, ver se eu achava na literatura dele, que é um homem de Deus já, né, assim, antes de mim, digamos, né? E ele ensinou muito, com muita experiência. Aí eu fui ver o que ele tinha para dizer sobre isso. E na verdade era a mesma coisa que eu pensava. Que porque tem diferentes doenças, né? Precisa de diferentes dons. Assim como existe um remédio que vai tratar de um problema na cabeça, outro remédio que vai tratar de um problema do intestino. Assim são dons, né? Porque assim eu enxergo, os dons são verdadeiramente porções, né? No mundo espiritual nós não enxergamos, mas é como se fosse um remédio. É assim que eu enxergo, né? Porque lá em Israel, quando Deus deu a terra para o povo, e ele disse, a terra tinha tudo o que eles precisavam, né? Toda a provisão, a terra que mana leite e mel, quer dizer, mana, sobra, né? Eles não iam precisar, iam trabalhar sim, mas a coisa ia fluir. A gente sabe, tem dias que a gente faz as coisas e elas fluem, elas se multiplicam, né? Elas brotam,
planta alguma coisa na terra e a terra dá, por exemplo, planta lá um pouquinho de cebola, uns pezinhos de cebola e dá bastante cebola. Isso é a multiplicação, é a bênção, né? E Deus então deu a terra para eles, e uma parte dessa terra de Israel era a região de Gileade, onde eles tinham um bálsamo, e com esse bálsamo eles curavam as feridas, e vinha muitos remédios dali. Eu dei uma pesquisada nesse bálsamo de Gileade, e tem um lugar na Alemanha, um laboratório que ainda tem, eles têm a plantação e tem, estudaram, né? Não sei se eles comercializam, mas eles estudaram esse bálsamo lá de Gileade. Então realmente ele era curador em muitas coisas. Se não me engano, tem um outro lugar na Espanha ou em algum ponto, não sei se esse bálsamo não é comercializado com outros nomes, né? Mas enfim, o povo do mundo não dá muita importância para os assuntos bíblicos, né? Para ir atrás do bálsamo de Gileade. Mas que eu saiba, eu acredito que tenha sido o próprio judeu que fez esse estudo na Alemanha. Mas é um remédio, né? Eu vejo isso que Deus dá como uma substância no mundo espiritual, é espiritual, mas toda a substância que nós temos na terra, tudo vem do espiritual, né? Porque foi Deus que disse que haja árvores. Tudo que tem aqui na terra é porque vem de Deus, né? Deus que disse que haja, que Ele criou. Então, Ele tem também a cura, né? Ele tem também o bálsamo, Ele tem também o remédio. Então, por isso que eu creio que são dons de curar. O que é falado sobre Jesus, nesse aspecto, a Bíblia não diz que Jesus tinha dons de curar, mas o que a Bíblia diz é que ele curava todas as doenças e todos os tipos de doenças e enfermidades. Por quê? Porque Cristo era completo. Nenhum ser humano, a meu ver, vai ter igual a Jesus. Ou seja, todos os dons de curar, todos que existem, né? Todos que estão no Espírito Santo. Por quê? Para Jesus é dito que para Jesus era dado o Espírito sem medida. Quer dizer, Deus derramou tudo em Cristo, porque Cristo, como eu já falei aqui, ele disse, né, que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, Cristo no corpo dele, em toda a terra, na igreja, certamente todas as doenças e enfermidades podem ser curadas, mas não para uma pessoa só. Eu sei que tem muita gente que busca e tá certo buscar, e tem até, já vi pessoas dizer que assim como Cristo fazia, eu posso fazer tudo. Não, eu não creio nisso, eu não creio, né? Estou ensinando de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu creio. E eu creio que todos os dons, né, em tudo que é completo, porque não existe, certamente não existe nenhuma doença no mundo, nenhuma variação de doença que os dons não possam cobrir, porque não existe nada de nenhuma das obras de Satanás que Deus não seja capaz de desmanchar, todas, né? Muitas pessoas veem assim Deus e Satanás como rivais. Não, é muito longe disso. Ele é o inimigo das nossas almas e é um inimigo de Deus, mas não se compara em tamanho, nem em poder e nada disso. Tanto que quando Jesus dá um fim final, né? um fim total, ele vai só um soprinho da boca dele vai destruir Satanás e os seus exércitos para sempre, assim, vai botar no lago de fogo, vai lidar com ele como, digamos assim, para um de nós lidar com uma traça, parecido assim, né? Eu só estou comparando, porque não tem nada assim que ele possa maquinar ou fazer que Deus, isso aqui não tem jeito de curar. Só isso, né? Que não é dado para uma pessoa todos os dons, tudo que existe em Cristo, sim, né? Também eu achei aqui no livro de Lucas, isso eu percebi hoje de manhã, quando Jesus manda os 12, né? Ele diz assim, ó: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade.
como eu falei, na unção de poder, e depois falei sobre autoridade, né? Deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, né? Doenças, no plural. Então, deu poder para eles curar doenças, mas não diz aqui também todo tipo de doenças e enfermidades, né? Jesus também não nos dá para uma pessoa toda a autoridade dele, né? Já falei isso aqui, que muitos dizem que ele nos deu toda a autoridade, ele controla, né? Deus sabe o que está dentro de nós, e eu creio que nós, os seres humanos, com a natureza pecaminosa, Jesus se fez igual a nós, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. E ele venceu sim uma tentação que nós também precisamos vencer, mas ele nunca caiu. Por isso que a ele foi dado o Espírito, né? Sem medidas. Eu acredito que Jesus não abusou nenhum momento desse poder, nenhuma vez ficou vaidoso, nenhuma vez ficou assim tentado a querer fazer alguma coisa para alguém, servir alguém para ser visto, né? Porque o amor não cuida apenas dos próprios interesses, mas nós lidamos com uma natureza humana, nós lidamos com uma natureza pecaminosa. Nós estamos lidando com ela todos os dias. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, né? O bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso eu acabo fazendo. Isso não é uma fatalidade, tipo assim, não tem jeito, porque aí depois ele também fala, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que me libertou da lei do pecado e da morte, né? E graças a Deus por ele. Então nós precisamos recorrer a Jesus, nós precisamos recorrer ao poder dele, ao poder do Espírito Santo, para lidar com essa nossa natureza que está sempre tentando se levantar. A gente vê muitas pessoas com ministérios grandes, tem tido Deus tendo feito muitas e muitas obras por meio dessas pessoas, e daí aí começa a diminuir, e muitos até trazem muitos escândalos para a igreja, né? Para os pequeninos, digamos assim, as pessoas que estão bem maduras na fé não se influenciam, não faz tanto mal, mas para aquela pessoa começando que ainda vê o homem, né? Ainda tem um espelho, ainda para ver Jesus, ele ainda procura no corpo, né? Nas autoridades, trazem escândalos, e Jesus fala também disso, né? Na palavra, que é melhor cair lá numa água com uma pedra no pescoço do que trazer escândalos. Isso é perigoso. Então eu creio assim que Deus regula o poder e regula a autoridade, regula também os dons, né? Os dons de curar. O que a gente observa também, isso eu estou falando assim, um ponto de vista de observação. E eu li ali no livro do Kenneth Hagin que ele fez a mesma observação, né? E eu já vi outros homens de Deus idôneos, como Randy Clark, é uma pessoa que eu, por exemplo, confio muito. Acompanho ele há muitos anos, eu nunca vi na vida daquele homem um escândalo, assim como foi. A gente tem algumas pérolas, né, alguns diamantes no corpo de Cristo, que é o Billy Graham, né, que também nunca se ouviu algum escândalo dele, alguma coisa, um homem que foi idôneo pregando o evangelho muitos e muitos anos, sem trazer escândalos, né, para o evangelho, escândalos financeiros, escândalos de todos os tipos que a gente já sabe, né, infelizmente. Mas enfim, o que eu observo é que pessoas diferentes, elas têm realmente uma ênfase maior em algumas doenças, em curar em algumas doenças, né? Eu, por exemplo, tenho assim um desejo, porque quando eu comecei a ter esse desejo de curar os enfermos pelo poder de Deus, foi por causa da minha mãe. Nós somos 13 filhos, né? E a minha mãe sempre trabalhou muito, né? Na época que ela nos criou, ela não comprava praticamente nada pronto de comida, e nem tinha máquina de lavar, tudo lavado à mão, né? O sabão ela mesma fazia, a comida tinha que pegá-la da roça, fazer fogo, trazer água para casa, manter a gente aí. Ela sempre gostava muito de limpeza, né? De ordem.
mantinha a gente pelo menos arrumadinhos, assim, em ordem. Então, uma mulher que trabalhou muito, muito, muito. E claro, desgastou os joelhos. Aí eu achava aquilo eu ficava triste de ver que ela não conseguia recurso, né? Daí, eles queriam colocar agulha. É uma catástrofe, assim, que não tinha recurso para ela. Ela andava, né, depois de uma idade, assim, mancando. Então, aquilo me doía muito. Eu pedi muito para Deus que me desse graça, né? Me enviasse até um ponto que eu vou falar um pouquinho depois. E assim, agora eu tenho, quando eu vejo principalmente mulheres assim com mais idade, que a gente sabe que trabalharam muito pelos filhos, pelos netos, pela vida, né? Trabalharam duro numa outra época aí da vida. Agora tá tudo mais fácil. Mas enfim, eu sinto aquela misericórdia assim. E uma vez assim eu fui orar por uma, né? E até eu via, né? Foi dessa maneira que, não estou dizendo aqui que é assim que os anjos fazem, mas eu vi um anjo colocando tipo um caninho, e eu vi assim um líquido descendo por aquele caninho, né? Talvez por eu ter visto muitas vezes eles colocarem aquelas agulhas para colocar uma injeção, eu vi aquela delicadeza como um anjo de Deus derramou ali. A pessoa realmente que não tinha mais cartilagem, ficou com cartilagem movimentando os joelhos, né? Uma vez eu estava num hospital visitando a minha sogra, e eu acho que eu estava esperando o horário, não sei, eu lembro que eu estava num corredor e veio praticamente uma ala ali para pessoas mais de idade, né? Minha sogra estava com 80 e poucos, e aí vinha uma senhora caminhando, mancando, e eu fiquei olhando para ela, né, no hospital, e ela veio direto na minha direção, chegou para mim e falou: tô com uma dor no meu joelho, tá doendo muito. E eu disse: sim. E pensei: deixava eu orar, perguntar para Deus se eu devo orar por ela ou não, né? Quando ela saiu, eu falei: Senhor, devo orar por ela, devo. E aí nesse momento o Espírito Santo falou assim muito claro para mim: se tu tivesse visto um cachorro mordendo a perna dela, tu ia perguntar para mim se devia tirar o cachorro, qual era a tua reação? Eu pensei: eu ia tirar o cachorro, né? Ia fazer alguma coisa. Aí o Senhor disse: não faça tipo de pergunta, né? Daí quando eu olhei, dei uma olhada assim pela coluna, que ela tinha passado por mim, né? E eu olhei e pensei: espero que ela volte, porque ela podia, sei lá, ir adiante, ter entrado em algum quarto. Aí quando eu olhei, eu fiz um sinalzinho, ela voltou. Aí eu impus as mãos no joelho dela, e na hora disse: a senhora pode caminhar agora. E ela realmente saiu caminhando sem mancar. Então eu tenho assim uma paixão maior pelos joelhos, né? Orar por joelhos de pessoas. E alguns órgãos assim eu também tenho mais, vamos dizer assim, facilidade, mais fé. E eu vejo que o índice de curas ali é maior, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que eu tenho acompanhado o Rodrigo Ramos, aconselho a quem quiser acompanhar as aulas e todo o ministério dele. É muito tremendo o que Deus está fazendo, né? E o Rodrigo, ultimamente, Deus tem curado muitos olhos e também metais do corpo, inutilizado os metais, né? Ou tirado o efeito dos metais em alguns, pelo que ele pede para as pessoas procurarem, os metais têm desaparecido. E é algo assim que eu noto que ele está acontecendo com mais frequência. Isso não quer dizer que outras doenças não sejam curadas também. Algumas outras, né? Como eu disse, não creio que todas no mundo, mas muitas e muitas eu sei que Deus cura através dele, através, por exemplo, o Randy Clark, é um homem que está ministrando curas, eu acho, não sei quantos anos, mas eu acho que de ministério ele já tem 50, né? Muitos anos que ele está ministrando cura. Eu acredito que bem mais de 30, assim. E numa um dos cultos, né? Foi um que eu cheguei a traduzir uma parte com ele. Alguns pastores, algumas pessoas vinham para mim pedir para ele orar por tal pessoa, ou sei lá. Aí eu cheguei para ele e falei uma pessoa que era problema nos olhos. Aí ele falou: não, chama o fulano aquele, me apontou a pessoa
que eu devia ir com aquela pessoa, né? Aí eu falei também com ele sobre uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, aliás, nem cadeira de rodas, paralítico, né, na cama, não podia se levantar. E ele mandou, então, 2 pessoas da equipe dele que já tinham tido várias experiências assim, para ministrar com eles, né, com essa pessoa. E mandou nos acompanhar, enfim. Levamos lá na casa. Enfim, isso acontece, né, na vida no ministério, numa pessoa, algumas doenças são curadas com mais frequências. O que eu li ali sobre no Kenneth Hagin é que ele fala que alguns amigos dele, amigos de ministério, falaram, olha, interessante, esse tipo de doença eu nunca é curado quando no meu ministério. E o Kenneth chegava à conclusão que algumas doenças no ministério dele eram curadas que não eram curadas em outros. Esse foi a relação, né? Então, isso são os dons de curar, por ter doenças diversas. A dúvida que sempre nos vem, né? Como é que a gente vai saber? A gente só vai saber, a gente não precisa saber antes. Muitas e muitas pessoas não oram por ninguém porque querem primeiro entender se tem algum dom, né? O dom de curar. Se Deus vai operar. Na verdade, os dons, eles são do Espírito Santo. E ele vai manifestar, né, de acordo com o nosso id, né? Então, quando é que a gente vai? Começa com o coração, a gente tem um desejo de orar por alguém, a gente sente, lê na palavra, né? Então tem um ministério que ele é comum a todos, né? Inclusive orar por enfermos e Deus curar enfermos. O dom, né, do Espírito se manifestar a todos, porque quando Jesus disse para fazer discípulos, batizar e ensinar tudo o que ele tinha ensinado para eles, para todos, né? Era para eles fazerem isso, né? Então não houve ali uma escolha, né? Ensina um pouco de coisa para ensina tudo. A gente precisa aprender e estar disposto a tudo. E aí quando a gente se dispõe, quer servir a Deus, a gente vai ter, já começando pelo desejo do coração, né? De orar pela misericórdia que tem. Eu, por exemplo, fui muito movida por causa da minha mãe. Eu nunca fiquei doente. Não tenho, eu devo assim... devo ter não sei se eu lembrar, fui pouquíssimas vezes procurei um médico, e a não ser o ginecologista, né, que a gente faz de praxe. Mas assim mesmo, lá em Munique eu tinha e um dia eu cheguei e a secretária falou, aí tá chegando a mulher mais saudável de Munique, porque realmente não tinha nada de errado assim comigo, né? Então, graças à bondade de Deus, as orações da minha mãe e as bênçãos que ela nos abençoava todas as noites antes de dormir, né? Com saúde, eu sou muito saudável, minha família também é uma família fisicamente muito saudável. A gente tem outros problemas, né? Foi atacado de outras formas, mas não na saúde, digamos assim. Mas eu me movi pela minha mãe, e por ela ter sido muito doente. Ela teve muitas e muitas doenças e muitas vezes internações e operações. Ela pedia muito para os filhos, né? Pedia muito a Deus pela nossa saúde. E realmente Deus deu. E perdi um pouquinho aqui que eu estava falando. Então, meu coração começou a se mover assim. E aí quando a gente vai e a gente ora, né, e a gente impõe as mãos e faz o que está lá em Marcos 16, esses sinais acompanharão os que creem nele, né? Aí depois, lá no mesmo capítulo da primeira carta de Coríntios, já no capítulo 14, vai ter aquela pergunta que é o que traz a dúvida para muita gente. E todos têm os dons de curar? Por quê? Porque ali já está falando de pessoas estabelecidas na igreja. Como eu falei no vídeo de dons, estabelecidas como diáconos, ou como um ministério reconhecido, um serviço reconhecido que sempre flui. Aí depois todos têm, porque aquele dom
se repete muitas vezes, a pessoa fica familiar, ela sente cada vez mais o chamado, né, de Deus, até para se separar. Alguns não se separar de um trabalho secular e não trabalha mais em alguma coisa, está só a serviço dos irmãos, né, começa a receber ofertas por isso, para ter o seu sustento. E aí isso sim, né, passa onde a Bíblia diz, todos têm esse chamado de servir integralmente, ou servir dessa forma, né? Ter vamos dizer assim, esse lugar, né, de reconhecimento no corpo de Cristo. Algumas pessoas, Deus manifesta, o Espírito Santo manifesta um dom de curar, e depois elas não se interessam mais. Eu já vi acontecer isso. Uma vez eu orei por uma pessoa e ela foi curada, mas depois nunca mais orei. Então Deus é assim, né? Quando a pessoa ela é chamada para ser estabelecida, é porque ela já operou bastante, já orou bastante, né? Tem o fato de a gente orar por uma pessoa, por duas ou três, e não ter manifestado, não quer dizer que eu não tenho o que Deus não queira. É um tempo de provação, né? Que Deus está provando a pessoa, provando ali o interesse, provando algumas coisas que Deus está operando. A maioria de pessoas que eu conheço ou que já li, oraram muitas vezes e nada aconteceu, né? Tenho um irmão que Deus tem usado ele poderosamente para a cura. Nesse caso, né, o dele é mais uma ênfase, como estou falando aqui em curas de coluna, de ossos, que é o Davi Feijoli. E ele orou por muitas e muitas pessoas até uma perna ser alongada, né? Eu vi ele quando esteve aqui, nós convidamos ele para vir aqui em Porto Alegre. Ele nem está tocando mais em ninguém, né? Ele só libera, né, o poder de Deus ali. No caso, ele libera porque ele libera com a fé, como eu falei, né? A gente precisa se mover e mover o Espírito se move. E ele teve uma senhora que ela caiu, né, pelo poder de Deus, e depois a perna dela ia para lá e para cá, né? Estava movendo sem ninguém tocar nela. E ela tinha uma perna um tanto grande, mais curta que a outra, e as pernas se nivelaram. Mas até isso acontecer, ele orou por muitas e muitas e muitas pessoas, porque ele manteve aquela chama no coração, aquele desejo, né, de fazer. O Rodrigo Ramos, esse nome que eu citei há pouco, né, eu aconselho a procurar nas regiões da internet, nas redes sociais. Faz, eu acho que talvez uns 6 anos que eu acompanho o Rodrigo, e o que é que a gente vai vendo? Um aumento, né? Porque ele é fiel, ele é diligente, ele é prático, ele vai nas ruas, ele vai nos hospitais, ele está sempre impondo as mãos e não perde uma, né? Então, Deus vai aumentando a unção, vai aumentando a intensidade, vai aumentando o poder, né? Deus vai acrescentando mais, de acordo com a fidelidade e com o uso que a gente faz daquilo que Deus coloca nas mãos, né? Quem ele dá um talento e a pessoa enterra, não vai dar lucro. Mas aqueles que investem o talento e que Deus vai sempre dando mais. Então, por hoje era isso, né? Que eu teria mais coisas para colocar a respeito dos dons de curar, mas eu acredito que depois, respondendo as perguntas, a gente vai poder ampliar os assuntos. Então, não esqueçam, tenho esquecido de pedir, de falar, né, de deixar perguntas aqui nos comentários. Aí a gente vai fazer alguns podcasts, algumas coisas para estar respondendo essas perguntas, ok? E também não esqueçam, né, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para aumentar aí os trabalhadores da Seara. E também, quanto mais pessoas visualizarem, né, se inscreverem, o Google vai ver isso aí e vai também estar mandando mais e sugerindo, né, a escola para algumas pessoas. Então era isso. Continue me acompanhando, que ainda tem mais
partir agora para a próxima vai ser uma ativação prática. Até então.